Olá, meus amores, para mais uma aula de hoje nós vamos conversar sobre direitos humanos. Se você aprendeu que direitos humanos são aqueles direitos para preso, para bandido ou qualquer coisa do tipo, tudo isso é um equívoco. Quando eu falo de direitos humanos, eu falo de mim, eu falo de você, eu estou falando de todos os direitos indispensáveis e essenciais à dignidade do ser humano. Meu nome é Daniele Leite, eu sou professora aqui no Tá na Lousa e a nossa aula de hoje é sobre educação em e para os direitos humanos. A aula já vai começar, vem comigo. Então, nós temos aqui o nosso tema de hoje, direitos humanos em e para a educação. Temos aqui, então, onde vocês podem nos encontrar nas redes sociais e vamos para o nosso texto. Antes de iniciarmos propriamente dito aqui na tela, deixa eu só fazer um alinhamento aqui com vocês de como a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar alguns textos com vocês aqui, literal, nos slides, considerando que se trata de um assunto em que nós temos vários documentos, tanto legais como também especificamente educacionais. Vou fazer algumas explicações ao longo aí das nossas aulas, talvez algumas anotações, e aí é essencial que você esteja também fazendo as suas anotações para não deixar passar nada. E ao final da aula a gente vai resolver algumas questões que já caíram em concurso público tratando desse mesmo tema. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: por que o título é Educação em e para os Direitos Humanos, sendo que a gente já está acostumado com a expressão educação para os direitos humanos. Mas nós temos que pensar que educação em direitos humanos é bem diversa da educação para os direitos humanos. Nós estamos falando de duas situações aí diversas, embora abranjam os direitos humanos. Quando eu falo da educação em direitos humanos, eu estou falando do estudo dos direitos humanos, levar o conhecimento a respeito dos direitos humanos. Quando eu falo de uma educação para os direitos humanos, é com a finalidade de proporcionar uma educação voltada para a concretização desses direitos humanos. Vamos estudar mais um pouquinho aqui? Da onde sai essa nossa base? A gente teve em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que então foi firmado, estabelecido esses direitos humanos, a qual o Brasil também vai seguir as suas políticas em cima desses direitos humanos, garantindo esses direitos humanos. A Declaração Universal, ela é universal, ela é um documento internacional, ela não ficou apenas em âmbito ali nacional, regional, nada disso. Então, nós temos que nos espelhar nesse documento e aplicá-lo à educação para que, de fato, esses direitos humanos sejam efetivados. Os direitos humanos, eles sempre se referem à garantia da dignidade do ser humano. Eu trarei aqui para vocês alguns trechinhos, alguns artigos da declaração, mas de forma ampla, entendam que tudo aquilo que é essencial à dignidade do ser humano é garantido pelos direitos humanos, assim como a educação, assim como o trabalho. Não confundam direitos humanos como direitos fundamentais e com direitos sociais, embora eles façam parte aí dessa composição de direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não confundam. Então, vamos fazer a leitura aqui do preâmbulo dessa Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Anota tudo, água do lado para se hidratar e não me deixe, hein? Não me deixa, vem estudar aqui comigo. Em 1995, a ONU estabeleceu a Resolução 49 de 184, que instituiu a década das Nações Unidas para a educação, em matéria de direitos humanos, e definiu educação em direitos humanos. Vejam bem aqui o conceito que agora há pouco, muito resumidamente, eu expliquei para você. O conceito de educação em direitos humanos. Como?
os esforços de formação, divulgação e informação destinados a construir uma cultura universal de direitos humanos através da transmissão de conhecimentos e competências e da modelação de atitudes com vista a. Lembra que eu falei agora há pouco? Lá na educação em direitos humanos, nós vamos estudar, nós vamos nos formar, nós vamos tomar conhecimento acerca dos direitos humanos. A. Reforçar o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, desenvolver em pleno a personalidade humana e o sentido da sua dignidade, promover a compreensão, a tolerância, a igualdade entre os sexos e a amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos, linguísticos, possibilitar a participação efetiva de todas as pessoas numa sociedade livre, promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Por isso que é muito comum as pessoas confundirem, saírem falando que direitos humanos só servem para preso, só serve para bandido. Porque os direitos humanos, sim, eles são garantias às minorias, proteger aquelas pessoas em situações vulneráveis ou situações de risco. E muitas vezes, no caso, essas pessoas que eu citei para vocês como presos, estão nessas condições vulneráveis, mas não se restringe apenas a isso. Quando eu falo de direitos humanos, eu tenho que lembrar de dignidade, em primeiro lugar, mas eu também tenho que lembrar da liberdade nas suas mais diversas formas, seja a liberdade de locomoção, mas também a liberdade de expressão. Eu também estou falando da igualdade, a igualdade de direitos, a igualdade de gênero. Eu tenho que promover essa dignidade, essa liberdade e essa igualdade na educação, nas escolas, na formação do cidadão. Ao final, a gente conclui que o ideal dos direitos humanos, dos seus estudos, simplesmente é chegar a uma cultura de paz. Aqui, então, o documento da ONU, né, em 1994, falando a respeito desse histórico da Declaração dos Direitos Humanos em relação à educação. Então, vamos lá. Em 1948, eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1994, a ONU expressa um documento direcionado exclusivamente para a educação em direitos humanos, definindo, então, este conceito. Seguindo adiante, vamos aqui, então, conhecer um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que a gente também carinhosamente a chama de DUD, né? Que é a sua abreviação. Em 1948, essa declaração foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí nós temos no seu preâmbulo, deixando muito claro aqui a essência dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos: dignidade e direitos iguais e inalienáveis. É o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, essa é a essência da Declaração Universal dos Direitos Humanos: garantir a dignidade e a igualdade, fundamentada na liberdade, na justiça e paz no mundo. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades. Percebam, então, que o texto traz expresso, por meio do ensino e da educação, deixando claro que os direitos humanos são possíveis de ser concretizados, efetivados, por meio da educação. Logo, a gente tem que trabalhar os direitos humanos nas escolas, na formação dos cidadãos. Lembrando que esse tema é um tema queridíssimo das bancas de concurso,
porque ele trata mesmo de um tema essencial para a nossa educação, para o ensino. Direitos humanos, para a socióloga Maria Vitória Benevides, que é uma socióloga bem atuante nesse assunto, diz o seguinte: direitos humanos são aqueles direitos considerados fundamentais a todos os seres humanos, sem quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, faixa etária, classe social, profissão, condição de saúde física e mental, opinião política, religião, nível de instrução e julgamento moral. Ou seja, a socióloga Maria Vitória Benevides deixa muito claro que os direitos humanos, ele prega, então, a diversidade, o respeito, a tolerância. Então, por isso que vocês vão se deparar nos estudos desse tema, sempre tratando muito em relação à igualdade de gêneros, em relação ao respeito, em relação a combater o racismo, combater também qualquer forma de preconceito. Ou seja, todos esses discursos estão fundamentados na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. O que a gente consegue entender aqui, então? Que a educação é um direito humano garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que a nossa Constituição Federal também traz aí a educação no rol dos direitos sociais e que essa educação, essa instrução, ela deve ser gratuita, mantida pelo Estado, a fim de promover a formação do cidadão, para que ele tenha a compreensão dos seus direitos e também possa exercer a sua liberdade. Porém, lembrem-se que aqui no finalzinho do texto, novamente, nós nos deparamos com a palavra paz, porque quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela traz todo esse contexto de garantias, o que ela quer como objetivo é promover a paz. Pessoas bem formadas, tendo condições de se desenvolver plenamente e também de respeitar o seu próximo, viver em harmonia, liberdade, exercendo a igualdade, tendo dignidade, automaticamente essas pessoas também têm paz, onde há respeito pelas nações diversas, pelas etnias diversas. Então, percebam que o texto até vai repetindo, mas é porque vai reiterando. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz esses princípios, a nossa Constituição Federal também vai reforçar, e aí no documento de 1994, que é Voltando os Direitos Humanos para a Educação expressamente, nós também temos essa mesma essência. Então, guarde dignidade, igualdade, liberdade, os valores que garantem essas expressões de direito até chegar à paz. Então, nós temos que falar um pouquinho dos documentos educacionais. Nós temos vários documentos educacionais tratando a respeito da educação em direitos humanos e da educação para os direitos humanos. Nós temos aqui, então, documentos do MEC. O MEC tem cadernos pedagógicos voltados para os direitos humanos. Nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2012, tratando a respeito. A nossa LDB, os PCNs e agora a BNCC também deixam expresso a importância de se trabalhar os direitos humanos
na educação por meio dos currículos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do MEC, do entendimento do MEC acerca do tema. MEC, então, Direitos Humanos em Educação, se trata, percebam que nós estamos usando aqui essa expressão ainda, nós estamos indo por partes, Direitos Humanos em Educação. Se trata de uma das temáticas que compõem as possibilidades educativas oferecidas pelo programa Mais Educação, revelando a preocupação com importantes questões a serem enfrentadas por nossa sociedade. A garantia da plena realização do direito à educação, a formação dos alunos em valores fundamentais à vida pública e o conhecimento de sua condição de sujeitos de direitos. O que eu quero que vocês anotem aqui? Quando eu falo numa educação em direitos humanos, eu estou falando de uma educação pautada em valores fundamentais à dignidade do ser humano para formar sujeitos de direitos. E o que eu entendo como sujeitos de direitos? Pessoas que têm a devida compreensão a respeito desses direitos, pessoas que exercem os seus direitos, são atuantes, cidadãos ativos e também dotados aí de autonomia, emancipação. Então, uma educação que se volte para a qualidade, tratando aí dos direitos humanos, vai me garantir essa formação de sujeitos de direitos, que também vai refletir aí na nossa sociedade. Assim, pensar a articulação entre o tema direitos humanos e as escolas é, antes de tudo, pensar sobre a educação em direitos humanos, suas características e implicações e modos de fazer. Para tanto, é preciso considerar as duas dimensões em que ela se realiza, ou seja, a educação como um direito humano e a educação para os direitos humanos. E aqui eu fiz uma ramificaçãozinha para vocês, só para simplificar e para a gente entender de maneira melhor. Então, percebam, por isso que lá no início da aula eu coloquei no tema educação em e educação para os direitos humanos. Nós temos que entender que a educação é um direito humano. Então, a gente tem que estudar essa dimensão de perceber essa educação como um direito humano. Por que que ela é um direito humano? Ela é uma garantia, ela é essencial à dignidade desse indivíduo. Mas também eu tenho que estudar a educação para os direitos humanos, para formar também nos outros direitos humanos. Então, venha aqui dar uma olhadinha no meu esqueminha que eu fiz para você para facilitar os seus estudos. Vejam aqui, quando eu falo de direitos humanos, então, no primeiro momento, eu tenho que pensar enquanto educação, o que eu tenho que ter como garantia para efetivar essa educação como um direito humano? Acesso à educação, qualidade da educação e dignidade dos sujeitos. Quem são os sujeitos? Todos os envolvidos na educação, não apenas os alunos, os educandos, nem tão somente os professores, os educadores, mas todos os sujeitos envolvidos, os educandos, os educadores, aquela comunidade escolar. Eu tenho que prever essa dignidade e garanti-la de todos esses sujeitos. Mas então, quando eu estou falando aqui nessa educação como um direito humano, o que é o mínimo que eu preciso? Se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho uma educação de qualidade, não tem como eu falar na educação como um direito humano, não tem como eu falar nessa garantia, porque é essencial que exista esse acesso e que essa educação seja de qualidade e que todos esses envolvidos tenham suas dignidades garantidas e enxergados na sua integralidade. Senão, a gente nem começa a falar de direitos humanos. Portanto, a noção de direitos humanos aqui, gente, ó, para o MEC, tá? Portanto,
A noção de direitos humanos é ampla e complexa, e a sua história e o seu conceito não estão isentos de polêmicas, dificuldades de delimitação e de contradições. Trata-se de uma noção relativamente recente na história dos tratados produzidos pela comunidade internacional, a qual remete às próprias contradições que a vida social proporciona. Então, a gente tem que ter muita clareza que falar de direitos humanos é relativamente novo. Quando a gente pensa que a declaração é de 1948, é algo que ainda é muito recente. Então, por isso que a gente tem que fazer esse estudo e ter essa compreensão de que não é algo banal, mas sim é algo essencial para a transformação da nossa sociedade. Entender também que eu estou falando de um documento internacional que vai refletir no mundo e deve ser trabalhado. Lembrando que esses direitos humanos são todos pautados em valores que vão chegar à paz. Então, aqui o que eu coloquei para vocês, em termos de valores, os direitos humanos, ele vai trabalhar nas seguintes perspectivas: a tolerância, o respeito, a ética. E eu coloquei aqui novamente a ética, mas é porque eu esqueci de colocar socioambiental. Aqui a ética no todo, e aqui a ética socioambiental voltada aos cuidados do meio ambiente. Sim, porque quando eu falo em meio ambiente, eu também estou falando da minha vida, da garantia da nossa vida e de uma vida com qualidade, além da proteção a todos os outros seres da natureza. Então, os valores aqui essenciais da Declaração de Direitos Humanos é a tolerância, o respeito e a ética, inclusive expandindo as questões ambientais. Por isso que a prática de racismo é tão condenada, o preconceito é tão condenado, essa questão de não saber trabalhar com a igualdade de gênero, isso não pode ser permitido nos dias de hoje, porque nós já sabemos dessa igualdade. Então, são valores básicos e essenciais e que tanto fazem a diferença na nossa sociedade. Praticar educação em e para os direitos em educação na escola significa que esta deve ter capacidade de trabalhar com segmentos socioculturais que ela ainda não foi capaz de reconhecer ou lidar. Quando nós trabalhamos direitos humanos, principalmente aí nas escolas, nós temos que abordar as questões socioculturais, porque sim, são as questões sociais e culturais que tanto marcam as nossas histórias e também, infelizmente, a história de desigualdade, a história de muitos preconceitos e intolerâncias. Então, a gente tem que proporcionar o conhecimento a respeito das culturas, das diversas classes sociais e também aí das diversas raças, atribuições aí às etnias, porque conhecendo essas culturas, promovendo essas culturas diversas, as pessoas também passam a respeitar mais, passam a encarar com um ar muitas vezes de admiração e aí então passa a zelar e a preservar por essas culturas. Então, sempre nos nossos estudos sobre educação em direitos humanos ou para os direitos humanos, as questões culturais estarão presentes e são muito bem-vindas às atividades que prezam por essas questões. Trabalhando as questões sociais também aliadas ali, faz um casamento perfeito. Fomentar atividades educativas que ampliem tempos, espaços e oportunidades educativas com vistas à inclusão de temas como direito de ir e vir, acesso à moradia, renda mínima. Olha aqui, gente, muita atenção. Eu estou falando que esses temas serão trabalhados nas nossas atividades voltadas para a educação em e para os direitos humanos. Segurança alimentar, enfrentamento a preconceitos
relações desiguais de gênero, etnia, sexualidade, dentre outros, são elementos básicos para se educar e promover direitos humanos. O campo dos direitos humanos deve estar articulado com os conhecimentos socialmente construídos e validados na escola. Ainda assim, consideramos crucial tratar de fatores culturais que tornam complexa a ideia de direito humano como algo universal. É essencial que você entenda nos seus estudos que nós estamos falando de um tema universal e que vem trabalhar todos esses temas que eu comentei com vocês. A moradia, ela não preza pela dignidade? A segurança alimentar, quando a gente fala de alimentação, de sobrevivência, de nutrição, nós estamos falando de dignidade. Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de dignidade. Então, todos esses temas são abordados aí pela nossa Declaração de Direitos Humanos. Logo, é tema dos nossos estudos. Outra ideia a ser compartilhada é a de que educar para a vivência dos direitos humanos a partir do ambiente escolar, por meio da educação integral, é envolver-se com experiências que oportunizem às crianças, aos adolescentes e jovens, tanto na escola quanto em outros espaços de convivência, o exercício da ética como o aprendizado do cuidado de si, desenvolvendo experiências que possibilitem a aprendizagem com relação à preservação da integridade física, psíquica e emocional, à liberdade, à autonomia, à participação, à proteção, à solidariedade, ao respeito à diversidade, etc., dando contorno da dimensão ética que deve estar presente no ideário e vivência dos direitos humanos. Percebam aqui, então, que o texto destaca vários pontos que são específicos para esse trabalho com direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, essenciais para as boas práticas, como a solidariedade, a participação da comunidade e sempre fundamentados na ética. Veja o quanto esse estudo é rico e o quanto vem a colaborar com a formação dos nossos educandos, se bem trabalhados. Bom, a nossa aula está ficando um pouquinho extensa. Eu vou encerrar aqui para você fazer um intervalo, tomar uma aguinha, dar uma descansada e a gente já volta na segunda parte. Mas volta aqui, não me deixe, hein? Até mais, bons estudos!